Olá pessoal, tudo bem? Esta é a nossa aula de número 37. Nós estamos estudando o movimento uniformemente variado e hoje nós vamos estudar a equação de Torricelli. Nós vamos aprender a deduzir a equação de Torricelli e na sequência nós vamos fazer um exemplo de aplicação desta equação, o exemplo número 1, ok? A aula 37 ela começa a partir da página 38 desse material que eu vou disponibilizar para vocês, tá certo? Aqui está, pessoal, a dedução da equação de Torricelli, ok? Ela tá deduzida aqui nessa página e esta aqui é a equação de Torricelli, ok? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, onde o V é a velocidade final, o V0 é a velocidade inicial, o A é a aceleração ou desaceleração e o ΔS é o deslocamento, ok? Mas na próxima página nós vamos fazer a dedução desta equação para os senhores e senhoras, ok? Então vamos lá, pessoal, fazer a demonstração aqui da equação de Torricelli, ok? Posteriormente eu vou fazer um breve relato de quem foi esse sujeito aí, o Torricelli, ok? Mas vamos aqui fazer a dedução da equação de Torricelli. Olha só, para nós deduzirmos a equação de Torricelli, nós deduzimos a partir da função horária do movimento uniformemente variado, ok? Ok, nós deduzimos a partir da função horária do espaço do movimento uniformemente variado. Qual é essa função horária? Essa aqui, olha, S é igual a S0 mais V0 T mais AT ao quadrado dividido por 2, tá certo? A partir desta função horária do movimento uniformemente variado, nós deduzimos a equação de Torricelli. De que maneira? Nós vamos pegar, olha, esse S0 aqui, nós vamos passar para o primeiro membro. Então vai ficar assim, olha, S, aí o S0 está positivo, passa para o primeiro membro negativo. Então menos S0 é igual a V0, que multiplica o T mais AT ao quadrado dividido por 2, ok? Veja bem agora, só que é o seguinte, pessoal, nós temos que ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. Então aqui, olha, espaço final menos o espaço inicial quem é? É o ΔS. Então eu vou colocar aqui no lugar do espaço final menos inicial, vou colocar ΔS, ok? Aí vai sobrar o que? V0, que multiplica o T, tá certo? Mais a T ao quadrado dividido por 2. Agora eu vou usar de um artifício. Eu vou multiplicar os dois membros dessa igualdade aqui por 2A. Vou multiplicar o primeiro membro por 2A e o segundo membro aqui, olha, por 2A. Então vai ficar o seguinte, multiplicando o primeiro membro por 2A, vai ficar 2A, que multiplica ΔS, que é igual a 2A, que multiplica quem? Que multiplica, vou colocar agora em parênteses, a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2, tá certo? Então aqui 2A vezes ΔS, vai continuar aqui, ó, 2A ΔS é igual, agora eu vou multiplicar 2A multiplicado por V0T, então 2A multiplicado por V0T vai ficar o que? Vai ficar 2A vezes V0T mais, agora 2A, olha, eu multiplico esse com esse, e esse aqui multiplico com esse outro aqui, tá certo? Lembrando que o 2A está multiplicando todos os valores que estão dentro do parêntese, ok? Então 2A vezes A T ao quadrado sobre 2, então vai ficar 2A vezes A T ao quadrado, aí dividido por 2. De antemão aqui, pessoal, já sei que eu posso cancelar aqui o 2 com 2, ok? Então vai ficar o seguinte aqui, ó, que 2A ΔS será igual a quanto? Será igual a 2A
vezes V0t mais, olha só, A vezes A é A ao quadrado, então vai ficar A ao quadrado, aqui eu já tenho T ao quadrado, olha, T ao quadrado, ok? O 2 aqui foi cancelado, então não aparece mais, vai ficar A ao quadrado, T ao quadrado. Então isso aqui, pessoal, eu vou chamar essa expressão aqui, essa última expressão, de relação 1, ok? Agora, pessoal, eu vou pegar o seguinte, vou usar a equação horária da velocidade do movimento uniformemente variado. Qual é essa equação? Essa aqui, ó, V é igual a V0 mais AT, ok? Ok, vou pegar essa equação aqui, horária da velocidade, agora vou elevar os dois membros dessa igualdade aqui ao quadrado. Vou elevar aqui, olha, vou colocar aqui, elevar os dois membros ao quadrado, tá certo? Ao quadrado. Então, eu vou pegar essa equação aqui, ó, vou levar o primeiro membro ao quadrado e vou elevar o segundo membro aqui, olha, V0 mais AT, vou levar ao quadrado, ok? Então, de maneira que ó, vai ficar aqui, ó, V ao quadrado é V ao quadrado, ok? Agora aqui eu tenho quadrado da soma de dois termos, tá certo? Quadrado da soma de dois termos. Eu tenho aqui o quadrado da soma de dois termos. Em produtos notáveis, isso aqui a gente resolve bem rapidamente assim, olha, fazendo o seguinte, quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo multiplicado pelo segundo termo, que é o primeiro termo. Isso aqui é o primeiro termo, isso aqui é o segundo termo. Duas vezes o primeiro termo multiplicado pelo segundo termo, ou seja, por AT, mais o quadrado, tá certo? Do segundo termo. Matemática, ok? Sétima série. Produtos notáveis, quadrado da soma. Se vocês têm dúvida nisso aqui, vão no YouTube e escrevam assim, produtos notáveis. Aí você vai ter um professor no YouTube que vai te explicar, tá? O que é um quadrado da soma de dois termos, um quadrado da diferença de dois termos, ok? Um produto da soma pela diferença. Vai te explicar todos os casos de produtos notáveis, tá certo? Então eu tenho aqui, olha só, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais, aí eu tenho aqui 2V0AT, então eu tenho aqui 2V0 vezes AT, mais, e aqui, ó, quando eu tenho aqui, pessoal, opa, desculpa, esse um momentinho aqui, esse T aqui, ó, eu coloquei ele ao quadrado aqui, ele não está ao quadrado, o segundo termo ele não está elevado ao quadrado, então está errado o que eu coloquei aqui. Deixa eu apagar aqui, ok? Deixa eu apagar, para não ter nenhum problema. Esse quadrado aqui não tem, olha só, não tem, ele está elevado ao quadrado posteriormente, ok? Feito isso, vamos dar continuidade no cálculo, tá certo? Agora sim, A ao quadrado, quando eu tenho um produto, esse produto está elevado ao quadrado, todos os valores que estão dentro do parênteses aqui, quando é produto, eles ficam elevados ao quadrado. Então vai ficar A ao quadrado, que multiplica quem? T ao quadrado, tá certo? Só que veja bem, pessoal, olha só, eu falei para vocês, olha só, que essa relação aqui, ó, um momentinho aqui, deixa eu organizar melhor aqui para vocês entenderem então, tá? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais esse A aqui, olha, como é o produto, eu posso trocar a ordem desses fatores aqui. Então eu vou colocar aqui o A, eu vou colocar próximo do 2. Então vai ficar 2A vezes a velocidade inicial, que multiplica a aceleração vezes o tempo, mais A ao quadrado vezes o tempo ao quadrado, ok? Agora sim, agora vocês vão conseguir enxergar legal. Olha só esse trecho aqui, olha, essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, se vocês observarem, essa expressão aqui, ó, 2A vezes 0AT ao quadrado T ao quadrado. Olha só aqui, o que significa isso? Olha só, 2A ΔS é o que? É igual a 2A V0T mais AT ao quadrado T ao quadrado. Ou seja, pessoal,
olha só, 2A vezes 0t, olha, 2A vezes 0, V0, eu coloquei o A aqui de novo, não é para colocar o A. O A ele ficou aqui na frente, então ele sai daqui. Deixa eu consertar aqui, tá? Um momentinho. Esse A aqui, ele não entra aqui mais, porque ele foi lá para frente, tá certo? Não entra, então deixa eu apagar aqui, já apaguei. Vamos continuar. Então 2A V0t, tá certo? 2A V0t. Olha só, 2A V0t, A ao quadrado t ao quadrado. 2A V0t ao quadrado t ao quadrado. Isso aqui, olha, 2A V0t ao quadrado t ao quadrado é a mesma coisa que o que, pessoal? Aqui, ó, 2A delta S. Então isso aqui é 2A que multiplica delta S. Então, na verdade, a equação vai ficar assim, ó. A velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais quem? 2A que multiplica o delta S. Pronto. Esta é a equação de Torricelli. Nós podemos usar esta equação quando o problema não se referia a tempo. Vocês observem que aqui, olha, não tem tempo nessa equação. Tem velocidade final, velocidade inicial, tem aceleração e tem um deslocamento, não tem tempo. Vão surgir algumas questões que o problema não vai dar tempo, a variável tempo. Então, é mais fácil você resolver pela equação de Torricelli. Você pode resolver aplicando as duas equações, primeiro a equação do espaço e depois a equação do tempo, só que demora mais. Se você aplicar a equação de Torricelli, você faz bem mais rápido o problema, ok? Agora aqui eu vou explicar aqui, olha, eu coloquei aqui a equação de Torricelli, ok? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, equação de Torricelli, ok? Aí eu coloquei aqui, olha, essa sentença matemática, que sentença? Essa sentença aqui, olha, isso aqui é uma sentença matemática, ou uma expressão matemática, ela é conhecida como equação de Torricelli. Expressa a velocidade obtida por um móvel que se desloca um espaço ΔS com velocidade inicial V0 e a aceleração constante A, sem envolver a grandeza tempo. Aquilo que eu falei para vocês, não envolve a grandeza tempo, ok? E aqui agora eu vou apresentar para vocês um problema, uma questão envolvendo a equação de Torricelli. E antes de apresentar esse problema, eu vou colocar algumas informações sobre o Torricelli. Quem foi o Torricelli? Ok? Na verdade, o nome dele era Evangelista Torricelli. Aí você pode perguntar, professor, por que o nome dele era Evangelista Torricelli? Por quê? Porque o pai dele colocou esse nome nele. A questão de ter o nome evangelista não significa que ele era um evangelista, né? Que ele evangelizava, que ele pregava o evangelho. Não tem nada a ver. Evangelista Torricelli era o nome dele, colocado por seus pais. O Torricelli ele era órfão, tá certo? E quando ele ficou órfão, o tio dele o criou, tá certo? Aí o tio dele decidiu dar uma boa educação para ele, colocou em escolas muito boas. Então ele começou a estudar matemática, física, tá certo? Ele começou a estudar os postulados de Galileu, tá certo? Dos grandes físicos da época, e se notabilizou no estudo da matemática e da física. Ele nasceu, pessoal, em Roma, no dia 15 de outubro de 1608 e morreu no dia 25 de outubro de 1647, com 39 anos de idade, ok? Ele era italiano, tá certo? Italiano. A ocupação dele, ele era matemático, físico e inventor. Ele era um excelente inventor, ele gostava de inventar coisas que tinham uma utilidade prática para a sociedade. Olha só de quem ele era discípulo. Ele trabalhou, olha, empregador de Galileu Galilei, Fernando II de Médici, e ele trabalhou também na Universidade de Pisa, ok? Então, ele atuava no campo da física e da matemática. Esse era o Evangelista Torricelli. Se vocês quiserem saber mais informações sobre ele, basta você digitar o nome dele, Evangelista Torricelli, que na internet tem muita informação útil
sobre ele, ok? Agora nós vamos resolver um exemplo prático sobre a equação de Torricelli, tá certo? Essa equação que acabamos de mostrar para vocês. Que equação, professor? Tá aqui, olha. Velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais 2A delta S, ok? Então vamos lá, pessoal. Olha esse exemplo. O motorista percorre no tráfego, aliás, um motorista correndo no tráfego urbano precisa frear o veículo em um trecho de exatos 20 metros para poder respeitar o sinal fechado à frente. É aquela situação, tá certo? O motorista vem trafegando numa rodovia e de repente o sinal fica amarelo, ok? Aí ele notou que ele está distante mais ou menos 20 metros da faixa de pedestre, ok? Então ele tem um espaço de 20 metros, tá certo? Que ele precisa se deslocar até parar, ok? Vamos ler novamente. O motorista correndo no tráfego urbano precisa frear o veículo em um trecho de exatos 20 metros para poder respeitar o sinal fechado à frente. Se antes de iniciar a frenagem, ok? Com desaceleração constante, a velocidade Ok, eu corrigi aqui, pessoal. Olha, se antes de iniciar a frenagem com desaceleração constante, a velocidade do auto, estava só escrito auto, mas é do automóvel, for 36 km por hora, qual deve ser a desaceleração a ser aplicada para que ele pare antes da faixa de pedestre? Tá certo? Então, pessoal, é o seguinte, aquela situação, olha, o sujeito vem aqui, olha, eu vou tentar desenhar aqui uma rodovia aqui, olha, uma rodovia aqui, e aqui, olha, tem aquela faixa de pedestre, né? Aquela faixa de pedestre aqui, quadradinha, né? E aqui está quem? O sinaleiro aqui, ó, né? Sinaleiro, tá certo? Que é o sinal. Aí o sujeito observou que ele está aqui, ó. Ele está nessa posição aqui, ó. Está nessa posição aqui, tá vendo com uma certa velocidade nesta posição aqui, com a velocidade de quanto? 36 km por hora. E a distância até chegar ao ponto de parada, para não ser multado, essa distância é de 20 metros. Aí o problema está pedindo o quê? Vamos lá, vamos colocar os dados aqui, ok? O que o problema está me dando, pessoal? Ele está dizendo o seguinte, que ele tem que percorrer uma distância de 20 metros até parar para respeitar as regras de sinalização. Então ele tem que se deslocar quantos metros? O delta S, 20 metros, ok? A velocidade inicial, pessoal, é de quanto? É de 36, o que? Quilômetros por hora. Ok? Qual é a outra informação que nós temos aqui? Vamos ver se nós temos alguma outra informação. O motorista correndo no tráfego urbano precisa frear o veículo em um trecho de exatos 20 metros para poder respeitar o sinal fechado à frente. Se antes de iniciar a frenagem com desaceleração constante, a velocidade do automóvel for de 36 km por hora, qual deve ser a aceleração, a desaceleração, né? No caso, a aceleração é quando aumenta a velocidade e a desaceleração é quando a velocidade vai diminuindo, né? Então ele vai ter que aplicar uma desaceleração. De quanto é esta desaceleração a ser aplicada para que ele pare antes da faixa de pedestre? Então nós temos aqui, olha, pessoal, observe o seguinte, a velocidade inicial desse automóvel é de 36 km por hora. E ele vai diminuindo a velocidade até chegar neste ponto aqui, olha, onde a velocidade final dele é igual a 0. Ele vai parar, então a velocidade final será igual a 0. Opa, você verifica aqui que eu não tenho nenhum tempo aqui, não está falando em tempo. Aí, como eu sei da equação de Torricelli, que fala que V é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, aí eu verifico, pessoal, eu tenho um delta S? Tenho. Eu tenho uma velocidade final? Tenho, que é 0, tenho.
Tem uma velocidade inicial? Tenho. Só não tenho quem? A aceleração. E é justamente a aceleração que eu quero determinar. Tá certo? Esse valor aqui é o valor da aceleração. Que no caso será uma aceleração negativa, ou seja, menor do que zero. A aceleração negativa, na verdade, representa o quê? Uma desaceleração. Quando a aceleração é positiva, tá certo? É positiva. Isso significa o quê? Que o módulo da velocidade ele está aumentando no decorrer do tempo, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos aplicar aqui a equação de Torricelli. Eu tenho o seguinte, da equação de Torricelli. A velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 que multiplica a aceleração, que multiplica o ΔS, que é a variação, é o deslocamento, ok? ΔS aqui, tá? Qual é a velocidade final? Ora, ele está com a velocidade inicial de 36 km por hora, tá certo? Só que antes eu tenho que fazer o seguinte, olha, esse deslocamento está em metro e a velocidade está em quilômetro por hora. Eu não posso trabalhar em grandezas diferentes. Como aqui está em metro, o deslocamento está em metro, a velocidade eu tenho que transformar para metros por segundo, tá ok? De km por hora para metros por segundo. Então eu vou primeiro aqui, ó, transformar, ok? Vou transformar 36, o que? Quilômetro por hora para metros por segundo. Como é que eu transformo? Dividindo por quanto? 3,6. Então vou pegar esse 36 km por hora e vou dividir por 3,6. Tá certo, pessoal? 36 dividido por 3,6 é igual a 10. Tá certo? Por quê? Olha, por que é igual a 10? Olha só. Se eu pegar aqui, olha, multiplicar por 10 o primeiro membro, 36 multiplicado por 10, e pego o primeiro membro no numerador por 10 e 3,6 multiplicar por 10, o que eu vou ter aqui, ó? 36 por 10 vai ser 360 e 3,6 por 10 vai ser 36, ok? 360 dividido por 10 vai dar quanto? Vai dar igual a 10. Então, na verdade, essa velocidade inicial de 36 km por hora é uma velocidade de 10 metros por segundo. Agora sim, feito isso, eu posso aplicar a equação de Torricelli, ok? Que é esta equação aqui, ó. Eu vou aplicá-la. Qual é a velocidade final? Velocidade final é igual a zero. Então eu vou ter aqui, ó, 0 ao quadrado. Opa, esse quadrado ficou muito feio, né? Ficou muito em cima do zero. Deixa eu apagar aqui. Ok, vou apagar. Ok, apaguei. Agora vamos retornar para a canetinha. Então 0 ao quadrado é igual a... Qual é a velocidade inicial? Está aqui, ó. Velocidade inicial é 10 metros por segundo. Então eu vou colocar aqui, ó, 10, ó, V0 ao quadrado. Então é 10 ao quadrado mais 2 vezes o A. Quem é o A? É o que eu quero determinar, a aceleração. Vezes o ΔS. Quem é o ΔS? É 20 metros. Tá certo? E a distância a distância aqui, ó, do ponto de onde ele acionou o freio até ele parar, ok? Então 0 ao quadrado é igual a 0, tá certo? Eu tenho aqui que 10 continuando então, pessoal, olha só, 0 ao quadrado é igual a 0, ok? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é igual a 100, mais 2A vezes 20, ou seja, 2 vezes 20. Eu multiplico aqui esse 2 por esse 20 aqui. 2 vezes 20 é 40. 40A. Ok? Então, isso aqui é a mesma coisa que o seguinte. 40A mais 100 é igual a 0. Ok? Aí eu tenho aqui, ó, 40A é igual... Esse 100 aqui eu vou passar para o segundo membro. Quando ele passa para o segundo membro, troca de sinal, ok? Agora eu vou determinar o valor do A, ok? Só que eu vou corrigir aqui, porque ao invés de colocar 40, eu coloquei 4, tá vendo? Tem que ficar bastante atento aqui, porque senão a gente
comete um erro grave aqui nessa questão. Tá certo? Então o A, pessoal, é igual a menos 100 dividido por quanto? Pelo 40, que está multiplicando o A aqui, ó. Aí eu cancelo 0 com 0. Vai ficar o que? 10 dividido por 4, ok? Opa, não esqueça aqui o sinal de menos aqui, tá? Deixa eu apagar aqui, porque está muito apertadinho esse sinal de menos. Deixa eu apagar aqui para colocar um sinal de menos mais nítido, ok? Vamos lá, canetinha. Menos aqui, tá? 10 dividido por 4, pessoal, é 2,5, ok? Então, a aceleração é igual a quanto? Menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, é uma desaceleração, tá certo? A aceleração é menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. O que é que eu digo para vocês em relação a essa questão? Refaçam essa questão, porque vocês refazendo, pessoal, vocês já ficam craque nessa questão, tá certo? Dá um bom entendimento, e aí quando a gente de repente cobra uma questão parecida com essa na avaliação, aí vocês já sabem resolver, tá certo? Pessoal, bons estudos, hein? Tchau, tchau.